Bom dia, pessoal, como vai? Tudo bem? Prazer, Marcelo Cipriano Nascimento, advogado, aos 16 anos e 3 meses, formado pela Universidade Franca, especialização na Unesp em Direito Agrário. Bom, 15 anos morando na cidade de Rio Preto, então, ao qual eu fiz especialização em Direito do Trabalho, Processual Penal, Direito Penal, Direito Constitucional, com ênfase na Magistério. E ao passo que também mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pelo Polo FAMED, campo de concentração, saúde e sociedade, tema ao qual conheço Público e Transporte Escolar, ao passo que estou no segundo ano de doutorado na mesma instituição. Só que outra vertente, que é a questão pautada na Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tem 3, bem-estar de pessoas com deficiência. Bom, a pauta de hoje é a pauta relacionada à questão da lei que todos conhecem, a Lei 11.343/2006. Ela dispõe o que? O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, mas que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção, reinserção social de usuários dependentes de drogas, e estabelece também o intuito com normas para repressão, produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, e define os crimes e dá outras providências, tá joia? Isso está na Lei 11.343/2006. Bom, o que seria considerado, segundo a lei, até chegarmos a essas novas reformas em 2024. Primeiro, em suas disposições gerais, no primeiro, do que fala o artigo 1º. Dentro das ciências jurídicas, nós nunca decoramos. Não temos um sistema que nós, aplicadores do direito, nós sempre comentamos uma questão básica: não se decore lei. Entenda-se. Embora nós temos que essas questões pautadas no decoreba, não existe esse decoreba. O decoreba já foi ultrapassado. O certo é entender e falar de forma clara, concisa e objetiva toda a questão de independente de qualquer tipo de função que qualquer cidadão exerce. Tá joia? Bom, esta lei prevista no artigo 1º, ela vai tratar o quê? Sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o que nós falamos do SISNAD. SISNAD, o que ele prescreve? Bom, ele prescreve medidas do quê? Prevenção de uso indevido, devido atenção à reinserção social do que? De usuários independentes de droga. Estabelece também normas para repreensão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, e define crimes. Bom, nós sabemos o quê? Que a nossa legislação, se nós formos levar ao pé da letra, ela não foi feita para o cidadão comum. Por isso nós temos o princípio de ninguém excusa o cumprimento da lei. Mas, porém, existem muitas normas que nós temos que definir como docentes de forma concisa e clara, para que a pessoa consiga entender cada lei que são aprovadas
assim quando é passado pela pauta no Poder Legislativo e depois sancionado pelo chefe do Poder Executivo. E o que mais que nós temos, o que considera-se como drogas? Embora também nós temos que pegar também algumas portarias da Anvisa para poder chegar até a questão basilar dessa alteração de 2024, ok? Bom, a questão de drogas, nós podemos considerar como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificado em leis ou relacionado em listas autorizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, o que acontece? Nós temos aí uma norma que ela deixa um pouco vaga quais são as substâncias consideradas que possam causar dependência. Mas quando nós tratamos no artigo 2º dessa mesma lei, eu falei a lei 11.343 de 2006, olha quanto tempo que nós estamos, 2024 já, 2025, mas teve alterações, então vamos lá. Então, o que ficam proibidos segundo o artigo 2º da lei? Tem uma proibição total no território nacional drogas, bem como o plantio, a cultura, a exploração, vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidos drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal e regular. Bom, até agora não houve uma definição concreta do que seria o conceito de o que seria substâncias entorpecentes e conceitos de droga. Segundo a finalidade, o que acontece dentro do Poder Legislativo, aqui na Lei 2006. Então, chega a ser até engraçado que aqui, quando fala da questão voltada da exploração de qualquer meio extraído, produzido, droga ressalvada, exposta de autorização legal e regular, bem como estabelece pela Convenção de Viena das Nações Unidas sobre as substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso, que depois normalmente vai ser pauta de outras questões que também devem ser bastante alarmantes em relação quando eu tratar na seara do direito penal da questão das intolerâncias religiosas quanto à utilização de algumas substâncias que são feitas objetos de estudos em doutorado para poder tratar algum tipo de doença, tá joia? Então, fique bem atento a essas alterações e nunca deixe de desconhecer o seu direito. Bom, e o que estabelece esse parágrafo único do artigo 2º? Que a União ela pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput. Caput, como nós falamos, é a cabeça do artigo 2º, ou do artigo 1º que eu já havia salientado. Então, o que acontece? Cultura e colheita de vegetais referente ao caput do artigo exclusivamente para fins medicinais, ou científicos, em local e prazos pré-determinados mediante fiscalização e sempre respeitadas e com ressalvas supramencionadas. Bom, desculpe. Falar sobre a questão do que seria, qual que é a finalidade do SESNAD. O SESNAD é um sistema nacional de polícias públicas sobre drogas. E o que é a grande finalidade dele, que está prevista, preconizado no artigo 3º? A sua finalidade é na articulação, integração, organização e coordenação
com relação à atividade relacionada com quais? Primeiro, prevenção ao uso indevido, atenção, reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Segunda finalidade, que seria a repressão de produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Essas são as finalidades com relação ao Cisnat. Outro ponto a ser descartado são a questão que eu não vou pautar muito com relação aos princípios e os objetivos do Cisnat, ok? Porque são princípios que todos nós, se eu falar cada um que significa, que é o mais importante desses princípios aqui com relação a essas políticas do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Bom, um dos princípios basilar é a questão do respeito ao fundamental do direito da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e sua liberdade. É como eu sempre falo em direito constitucional, nós temos a nossa liberdade prevista no artigo 5º da Constituição Federal, direitos individuais e coletivos, mas ao passo que, ao mesmo tempo, a nossa liberdade ela é limitada. Nós não temos uma Constituição totalmente promulgada. Lembra-se que eu sempre falo em todas as gravações com relação ao que a nossa Constituição ela é pautada no Estado Democrático de Direito, onde os objetivos da República Federativa do Brasil está em inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Mas essa liberdade, nós não temos essa amplitude de liberdade, nós temos limitações sempre subjetivas e objetivas com relação ao que vem o quê? Aquilo que eu comentei, sempre saliento, na pirâmide de Kelsen, assim como preconiza nos livros de Zé Afonso da Silva, com relação à Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, portarias, medidas provisórias, circulares, por resoluções, jurisprudência, por aí vai, doutrinas. Então sempre tem que ser pautado toda a forma que é previsto, mas sempre respeitando o que está previsto dentro da Constituição Federal. Embora nós temos uma Constituição promulgada, ela tem um status de Constituição ortogada, tá joia? Aqui, se eu for comentar cada princípio cisnado, convém a todos salientar e atentar-se a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que lá vai dar todo o conteúdo programático que seria essa questão do Cisnat. Mas o objeto central é essas alterações significativas. Primeiramente, independente. O uso ou tráfico é um vício social. Não é um vício apenas em que quem sofre é a sociedade, que acaba sendo vítima de certas mudanças não significativas quanto ao teor, porque na verdade, seja um usuário, ou seja, um tráfico, quem está no tráfico, as penas não são iguais, mas, porém, todo tratamento deve ser digno de respeito. É uma das coisas. Por isso que existem medidas do que? Preventivas. Onde existem clínicas, tratamento intensivo, porque quem sofre é a família, a sociedade, os poderes
públicos presentes, que eu falo municípios, Estado, Distrito Federal. Não adianta essa morosidade do Poder Judiciário. E vamos ao que interessa, que é a alteração da Lei 11.343 de 2006. Que isso é basicamente basilar, essa alteração. Então, o que? O Senado, por 52-9, ele aprovou em segundo turno a PEC que criminaliza a posse e porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade, embora não defina a quantidade de substância considerada pena para uso pessoal. Isso é uma PEC de 45/2023, tá? Não prevê pena de prisão para usuários, ok? Mas quais foram as alterações que houveram com a mudança em 2024? Olha, a decisão do Supremo, ele não legaliza o porte da maconha. Na verdade, o porte para uso pessoal, ele continua como um comportamento ilícito, ou que permanece proibido fumar droga no local público, mas consequências passam a ter natureza administrativas e não criminal. Tome sempre cuidado dessa descriminalização do porte, ok? O que muda nessa nova reforma que veio em 2024? O Senado Federal, ele aprovou o que? A primeira rodada de votos sobre a PEC antidrogas, a proposta de emenda Constituição PEC de 2023, a 24/23, altera o texto da Carta Magna para proibir ao porte e posse de quaisquer drogas, independente de quantidade, com pena e prisão. Mas o que foi liberado para a questão que nós falamos do consumo e do uso? Bom, o Brasil tem 365 novas ações que envolvem posse da droga para o uso pessoal por dia. Em 2024, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registrou cerca de 44 mil ações judiciais por posse para consumo pessoal. Entre janeiro e abril de 2024, então nós estamos o quê? Já em 2005, presumimos o quê? Que o aumento significativo é muito maior. E o que segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, mas o que acontece com a questão da pena do posse de droga para uso pessoal em 2024? Na questão relacionada a essa pena de reclusão de 5 a 15 anos, além de multa, adquirir ou transportar, cultivar droga para consumo pessoal também é considerado crime pela lei atual, mas neste caso as penas previstas são advertência, medidas educativas e prestação de serviços à comunidade. Só que existe o quê? Tem uma questão que nós temos que enfatizar bem telado aqui, embora nós falamos de uma lei de 2006, onde há inúmeros verbos dentro dessa lei, dentro do direito penal, o núcleo da parte especial do Código Penal, ele é um pouco extenso. O que acontece? Por isso que no CISNAD, eu falo da questão dos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana, nós sempre temos que ter um olhar totalmente diferenciado. É um vício social. Ninguém quer entrar dentro de um local para uma finalidade. Mas isso daí as pessoas têm que pôr na cabeça que é o seguinte:
todo centro terapêutico ele tem uma finalidade específica, porque toda família que coloca alguma pessoa que está em alguma situação, em alguma conduta, ela não quer estar naquele local, em determinado local, mas ao mesmo tempo também o sofrimento é muito maior. Por isso que eu falo do princípio da solidariedade humana, que as pessoas não têm mais a dignidade humana. É olhar não só a questão da pessoa, da questão do usuário, mas também o que? Entender quais são os motivos, os fatores relevantes que levam a pessoa a estar fazendo a utilização e o uso e o porte ilegal de substâncias consideradas como entorpecentes. Tá legal, pessoal? Então, quantas gramas são permitidas por lei, assim como o Senado aprovou essa sobre a criminalização da posse de droga, tá joia? O Supremo Tribunal, STF, quais foram as reformas que teve? Em 2024, decidiu que o porte até 40 gramas de maconha para consumo pessoal não é crime. Essa quantidade é um critério para diferenciar usuários e traficantes. Mas o que nós podemos considerar como usuário? O usuário é toda aquela pessoa que tiver até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, será presumida como usuária. Ok. Outros critérios também a ser adotados. É o critério relativo, ou seja, é possível que alguém com menos de 40 gramas seja enquadrado como um traficante. E mais outros critérios, olha onde vem a subjetividade dentro do direito penal na parte especial. Outro critério também, que é outros fatores, podemos considerar pela polícia para concluir que alguém é traficante, como o uso de uma balança de precisão ou posse de uma caderneta de endereço. Então vocês percebem que existe uma certa balança, um certo equívoco dentro dessas novas reformas que vem tendo dentro na seara da lei 2006, com várias e inúmeras significativas mudanças pelas PECs e pelos votos do Senado e depois aprovado, sancionados pelo chefe do Poder Executivo. E sanções para usuários. Sanções para usuários são o quê? O usuário pode sofrer sanções administrativas, como advertência, comparecimento a um programa educativo. Outra questão também é o porte de maconha não resulta em registro na ficha de antecedente criminal. Uma das coisas. Atente-se. O porte de maconha não resulta em registro na ficha de antecedentes criminais. Preste muito atenção. Nenhuma pessoa quer estar em uma situação considerada como um ser não digno de estar dentro de uma sociedade. Então sempre eu falo, respeite sempre clínicas terapêuticas que abordam sobre temáticos com relação a nós falamos sobre questões que entorpecência, mas quais são as substâncias que podem causar entorpecência? Todo tipo de substância, até mesmo um simples medicamento, ele é uma substância entorpecente. Porque nós vivemos em uma sociedade
totalmente baseado numa hipocrisia, porque nós não podemos tratar as pessoas desiguais. Nós temos que ver do lado humanitário das pessoas, porque ninguém sabe a historicidade de cada um, o que cada um passa. O que mais nós vivemos é uma sociedade do pré-julgamento. Por isso que quando nós temos a questão dessa proteção que nos confere, todos são iguais perante a lei, independente, seja o tráfico ou seja o usuário, ele é uma pessoa que ele precisa de ajuda, precisa de apoio, que é a dependência emocional, a dependência física, é não só uma das piores dependências, é a questão do abandono, o abandono que as próprias famílias fazem com que essas pessoas acabam ceifando a própria vida ou a integridade de outra. Mas, em primeiro lugar, ela perde sua identidade, sua personalidade, sua capacidade. Por isso que essas alterações, elas devem sempre estarem acompanhadas com novas alterações dentro da que nós chamamos de poder legislativo. O que nós temos muito hoje é morosidade do poder judiciário. Por isso que eu sempre falo, pessoal, respeite toda e qualquer forma, toda pessoa que está em alguma situação, não deixe de estar tendo e praticando um espírito de solidariedade, porque nós só vamos dar valor em questões quando as coisas acontecem, chegam nas fases piores, que é onde chega a questão do que eu já comentei, das fases do intercrimes raso, que eu já falei da cogitação, preparação, executórios e exaurimento. Aqui é a mesma coisa. O usuário ele não quer estar naquele quadro. Para ele chegar num passo ao cravo, ampula. Mas será que isso, na verdade, é o que? Não é, será um abandono da sociedade, abandono familiar, abandono dos poderes públicos? Sim. Por isso que eu falo assim, que o respeito acima de tudo, porque todos nós somos iguais perante a lei. Ninguém sabe o que passa na cabeça de outro, porque ninguém sabe o que é a dor e a delícia de ser o que é. Voltando aqui, temos também a questão da vigência dessa decisão. O que acontece nessa questão de quantas gramas de cocaína é considerado como tráfico? Uma pessoa que é apreendida com menos de 40 gramas, por exemplo, pode ser enquadrada como traficante. Se houver comprovação de provas de venda de droga, com a presença de balanças de precisão, tá bom? Olha os requisitos e anotações sobre a comercialização de entorpecente. Só assim. Por isso que a maioria das lavraturas dos autos de infração estão totalmente cerrados. Acabei de repetir algo com 3 requisitos com plus a mais. Que considera uma pessoa apreendida com menos de 40 gramas, a título de exemplo, ela só pode ser enquadrada como um traficante
traficante se ela houver provas de venda de droga, como a presença de balança de precisão ou anotações sobre a comercialização dos entorpecentes. Por isso que muitos autos e lavratura de inquérito, a lavratura de auto de infração, são totalmente derivados de vício. Assim, possa ser considerado como tráfico, não para consumo de uso próprio. Sempre atente a essa questão. Porque às vezes, o que acontece? Nós estamos no princípio, ninguém precisa fazer prova contra si. Mas, porém, contudo, tem essas facetas na lei SISNAD, ok? É o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga. E também tem a questão, ou seja, a quantidade é um critério relativo. Então nós temos essa relatividade, não um critério absoluto. Por que esse critério relativo e não um critério absoluto? Porque na verdade ele é um pré-requisito para ser considerado a questão da quantidade. A mais de 40 gramas já nós não tratamos de um critério relativo. Nós já estamos tratando de um critério já absoluto. Então, quando há essa questão da junção entre a questão dos quais são os requisitos e essa junção que nós temos que ter dentro de uma flagrante, tem que existir essas condutas. Não é só uma conduta em si que possa tornar uma pessoa usuário ou tráfico. Essa é uma que são as pautadas. Então, o STF estabelece que 40 gramas para diferenciar tráfico e fixa em tese o quê? É onde que nós temos que sempre observar. O nosso Superior Tribunal Federal, ele acaba concluindo como julgamento a descriminalização do porte da maconha com fixação de baliza para diferenciar o uso e tráfico, encerrando-se, enfim, uma discussão que foi iniciada lá em 2015. Então, quais foram os critérios adotados? Então, uma das grandes pautas discutidas dentro do STF foi a questão envolvendo a quantidade que diferencia o usuário e traficantes. Mas quais critérios que ficou fixado 40 gramas ou 6 pés de maconha? A quantidade é um meio termo entre a proposta do ministro Alexandre de Moraes, 60 gramas, e do ministro Zanin, 25 gramas. Mas tem outros elementos que são levados em conta, que é uma pessoa prendida com menos de 40 gramas, por exemplo, possa ser enquadrada como traficante, se houver provas de venda, da comercialização, como printei do caderno, ou de uma balança de precisão, que é a balança de precisão, e anotações sobre a comercialização de entorpecente. Ou seja, a quantidade é um critério relativo e não um critério absoluto. A gente trata de um critério absoluto quando há uma questão evidentemente comprovada que há mais do que só esses dois critérios, não, 40 gramas. A questão da balança junto com alguma caderneta de anotação e que seja um critério que não sai da sua subjetividade e entra na sua objetividade. E na seara de direito penal. Em direito penal nós trabalhamos muito na parte especial verbos. Os verbos de direito penal, às vezes, é confuso. Por isso que quando há uma apreensão, essa apreensão tem que ser feita de maneira correta. Senão ela é totalmente evada de vícios passíveis do que de praticamente a pessoa não precisar de fazer prova contra si.
na seara em direito penal. Em todas as ciências jurídicas são assim. Então nós temos que estar sempre atentos a isso. Ou seja, a quantidade é um critério ativo no absoluto, como eu falei. E também se virá como se a pessoa flagrada até 40 gramas seja presumida como usuário se não houver prova de tráfico. Então a prova de tráfico ela se dá como? Se uma pessoa, um indivíduo estiver com uma balança de precisão e anotações com valores expressivos, denota-se que há uma presunção absoluta que possa ser o quê? Um tráfico. Não sai da figura da seara de um tráfico, de um usuário para um tráfico de entorpecente. Então, é um critério que utiliza a subjetividade e a objetividade. Por 40 gramas por si só, classifica-se os menos de 40 gramas, classifica como, a título de exemplo, como um usuário. Mas para o enquadramento do tráfico, do traficante, se houver a questão desse nexo de causalidade entre a questão da comercialização, da venda de drogas, juntamente com a presença da balança de precisão e anotações, a comercialização do entorpecente já não é considerado usuário. Por isso que a maioria das buscas e apreensões, quando a pessoa tem caderno, existe a balança de precisão e está na posse, que não seja quase só 40 gramas, mas seja que tenha outro plus a mais, que é essa questão da comercialização e a questão da precisão, dessa balança de precisão, ela não é considerada como usuário. Então, critérios objetivos, ao mesmo tempo, critérios subjetivos. Por isso que eu falo que atos iter criminis e cogitação, atos preparatórios, executório, exaurimento. Por isso que eu falo, pessoal, as leis não foram elaboradas para o cidadão comum, infelizmente. As leis foram elaboradas para o cidadão, para o poder legislativo. Presumimos nós, dentro do poder judiciário, o que acontece com relação ao que eu comentei, a lei, com a lei 11.343 de agosto de 2006. A lei que ela previne esse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SNAD, que embora tenha seus princípios, tenha sua questão da sua essencialidade, que é a questão voltada da prescrição de medidas para prevenção do uso indevido, atenção, reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para repressão, produção não autorizada ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Mas acontece que a disposição que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SNAD, embora ele tenha esse status que nós temos aqui na lei 11.343, em agosto de 2006, passa por inúmeros princípios, como eu comentei, com relação ao artigo 4º, que são os princípios fundamentais do SNAD. Então, os princípios basilares é o se respeita aos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas qual é esse respeito que nós temos em respeitar a questão da pessoa humana? Por isso que toda disciplina na seara das leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, portaria, medidas provisórias, resoluções, decretos, orientações jurisprudenciais, elas são respaldadas naquilo que está previsto na Constituição Federal.
que é o princípio da dignidade da pessoa humana, inciso 3º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e também na questão do artigo 5º, da garantia de direitos individuais e coletivos. Só que do inciso do princípio do CISNAD, do inciso 1º ao inciso 11, são bastante princípios. Então, o que são esses objetivos desse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas? Os objetivos dele, na verdade, são o quê? É a contribuição para a inclusão social do cidadão. Por que essa conclusão e essa inclusão? Eu falo conclusão porque não adianta ficarmos só nessa seara de inclusão, não. Essa questão da inclusão social e a reinserção, elas têm que ter esse nexo de causalidade pautada no quê? Pautada que nós temos que sempre o quê? Não é a questão de vulnerabilidade. A vulnerabilidade não está na questão da lei comentada. A vulnerabilidade está na questão que é um vício social. É um vício que é alarmante apenas para as famílias. É um vício alarmante para a sociedade, políticas públicas, ferramentas contundentes e ferramentas que de veracidade prática e que tenha objetivos pautados na dignidade da pessoa humana, independente qual é o estado que ela se encontra. Por isso que a Lei 11.343 de 2006, ela traz essas proteções, mas nós temos sempre que atentar nas alterações. A lei traz muitos artigos e verbos, e nesses verbos nem sempre todos são conjugados de forma, por isso que o tráfico e o uso é bem distinto, mas ao mesmo tempo são parecidos em sua essência, mas a sua subjetividade nos verbos são distintos. Por isso que eu comentei sobre essa questão relacionada à quantidade dessa alteração que traz o STF com relação à quantidade desse critério relativo e esse critério não absoluto. Por que pode ser absoluto? Só vai ser absoluto se tiver uma presunção de uma veracidade que existe realmente a questão voltada e pautada com a legislação, demonstrando com elementos de prova dentro de direito penal que, assim, aquele uso não é para fins próprios, mas sim para fins de consumo, de comercialização. Então, por isso que quando fala critério, quantidade é um critério relativo e não absoluto, ele é relativo porque vai depender do quê? Do qual é a intenção do agente e também do que é aprendido quando a pessoa ela está no uso, porte, ou ela está na comercialização. Essa é uma das questões pautadas no Poder Legislativo. Outra questão também que mais vale, segundo fixado pelo Supremo Tribunal, é a apreensão da quantidades superiores a 40 gramas. Não impede que o juiz conclua a tipicidade de conduta, caso entenda que se trata de um usuário. Então, tudo é um critério subjetivo. Não estamos tratando de um critério objetivo, uma presunção absoluta.
para ter uma presunção absoluta, nós temos que ter aquilo que eu falo sempre, as fases do intercrimes, o exaurimento. Ali vai ter uma presunção absoluta, totalmente. Agora, em toda a fase, na seara da lei, drogas, entorpecentes, são critérios relativos. Não trabalha com critérios absolutos. Só há um critério absoluto caso exista provas contundentes, materiais, que há essa vercrância que é totalmente distinta do tráfico, que faz a distinção ao uso. Eis a tese geral, de repercussão geral fixada pelo Superior Tribunal, tá? Não comete infração penal quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela, que é o artigo 28, inciso 1º da lei, tá joia? E medidas educativas de comparecimento ao programa ou curso educativo, que é o artigo 28, inciso 3º. A segunda, sanções estabelecidas nos incisos 1º e 3º do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal. Então, essas são as novas alterações. Cuidado quando vai tratar questões que não tenham essa certa critério de subjetividade. Trabalhe-se sempre com a critério da relatividade dentro da seara da Lei 11.343 de 2006, com as devidas alterações pelas PEC, eu comentei uma 54 de 2023 e também a pauta estabelecida pelo STF. Aqui também nós temos o 3, que é a questão de, em se tratando de posse de cannabis para o consumo pessoal, a autoridade policial poderá apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada a lavratura, é onde eu comentei, do auto de prisão em flagrante, que muito não acontece, normalmente acontece nos casos. O auto de prisão em flagrante só pode ser realizado em casos excepcionais. Nesse caso, em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, atente-se, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada a lavratura de auto de prisão em flagrante ou de termo de TC. Só que muitas pessoas dentro do direito desconhecem essas questões, essas devidas alterações. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será o que? Presumido usuário quem para uso próprio adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativas ou 6 plantas fêmeas até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Temos uma norma que, em direito constitucional, norma de eficácia limitada. Ela precisa de uma regulamentação de uma lei para poder considerar o que seria essa 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas até
Congresso Nacional venha legislar a respeito da mesma. Essa presunção do item anterior, ela é relativa. Por que ela é relativa? Ela é relativa não estando a autoridade policial e os seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante. Mas, porém, olha a bagunça que acaba virando a legislação ao mesmo tempo também. Por quê? Por tráfico de droga, mesmo para quantidades inferiores ao limite assim estabelecido, quando presentes elementos indicativos com o intuito, que eu falei anteriormente, de mercância como forma de acondicionamento da droga, a substância de apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, aqui junta-se elementos de apreensão simultaneamente com elementos como balança e registro de operações comerciais e aparelhos, celular contendo contatos, usuário ou traficância. Então, existem esses critérios para não subjetivos, mas critérios subjetivos e objetivos ao mesmo tempo. Por quê? Não deixa de também estar tendo algum tipo de realização de prisão em flagrante por tráfico de drogas, se caso a mesma quantidade seja inferior, existir a presença de elementos indicativos. Mas quais são esses elementos indicativos? É a questão da mercância, a questão da forma de acondicionamento da droga, a questão de as circunstâncias de apreensão, a variedade de substâncias apreendida e a apreensão simultaneamente do que? Quais são os instrumentos? Como eu comentei, balanças, registro de operações comerciais, aparelhos celulares contendo contato de usuários ou traficantes. Isso são presunções relativas que podem ser presunções não absolutas, mas que vai depender do conjunto e do elemento de prova. Então, por isso que ao mesmo tempo, ao passo que possa ser considerado um uso e ao mesmo tempo possa ser considerado um tráfico. Isso depende dos critérios de subjetividade. Aí vai da conduta volitiva do agente. O que seria essa diferenciação? Então, a nova reforma que vem dos 40 gramas, ela não depende apenas do que traz a questão do uso para consumo próprio, mas ela depende de um critério subjetivo com um nexo de causalidade com um critério objetivo também, que é a questão da mercância, balanço de precisão, ao mesmo tempo telefones, contatos e caderneta de anotação, que pode ser uma presunção não absoluta e relativa até que se prove o contrário. Por isso que às vezes há lavratura de autos de infrações e às vezes não. Nesses casos, caberá para o delegado de polícia consignar sim no auto de prisão em flagrante justificativa inminente para que o afastamento da presunção do porte. Afasta-se o porte do que? Para uso pessoal, sendo vedada a alusão de critérios subjetivos arbitrários. Então, o que nós temos hoje na seara do direito penal é a arbitrariedade. Por isso que quando existe uma lavratura de um auto de infração, tem que existir esse critério da presunção. Existe uma presunção relativa e absoluta. E a conduta volitiva, entendeu? A conduta também subjetiva do agente. Então, no auto de infração, se houver situações que possa ter um nexo de causalidade, onde há o encontro ou a apreensão de uma balança de precisão, telefones de contato, de uso de usuários, traficantes, e ao mesmo tempo uma balança de precisão, ao mesmo tempo
anotações, caderno, isso é uma presunção relativa. Então, ninguém é obrigado a fazer prova contra si na seara do direito penal. Mas, ao mesmo tempo, as mudanças que houve no STF com relação não deixa ainda de punir a questão pelo critério dessa relativização. Então, esses critérios são bem basilares também. Na hipótese de prisão por quantidade inferior fixada no item 4, que eu já comentei, com relação à questão do uso e do porte, o que acontece aqui? O juiz deverá, ao receber o auto de infração em flagrante, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção do porte para uso próprio, ao critério de subjetividade. Afasta-se o critério da presunção absoluta, ele vai para o critério da presunção relativa. Isso vai depender não só da questão do uso, mas da questão do que foi feita nessa busca e apreensão. Então, quando acontece essa questão, a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede que o juiz possa concluir pela atipicidade da conduta, apontando nos autos provas suficientes da condição do usuário. Tudo é um critério relativo. Nada é em direito, existe a questão da presunção absoluta, principalmente quando nós tratamos em questões de relação à questão que envolve a lei comentada, que é a lei 11.343 de 2006. Por isso que nós temos que sempre pautar nesses princípios da dignidade da pessoa humana, e quando trata-se na lei, existem essas alterações. Então, logo, na segunda pauta, eu trarei essa questão da dignidade da pessoa humana e explicando também quais são as diferenças dessas pautas entre tráfico, uso, abuso de autoridade e desvio de poder. Muito obrigado a todos e a todas.